Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Agora no nosso curso, a gente vai dar uma mudada um pouco no foco das nossas aulas. Então a gente começou lá o nosso curso com a parte de CAD, né? A parte do desenho, do projeto, da ideia, daquele conceito. E aí a gente começa a usar as ferramentas de engenharia para resolver se aquele conceito é válido ou não, né? Então a gente começou com a parte de dinâmica do Adams, né? Começamos a modelar as coisas no Adams. E aí a gente via lá o carregamento de força, deslocamento, esse tipo de coisa que a gente fez no Adams. Bom, então esse é o carregamento que chega na peça. E a peça, será que ela aguenta? Então a gente usa software de elementos finitos para responder essa famosa pergunta, será que aguenta, né? Aquele famoso, será que vai dar certo? Será que funciona? Então a gente usa software de elementos finitos para resolver essa questão. Existem muitos softwares no mercado e você pode implementar o seu software também, né? Você pode fazer o seu modelo, né? Se a gente parar para pensar, os problemas de engenharia, na hora que a gente vai resolver os problemas de engenharia, ele tem três métodos. O método analítico, que normalmente está relacionado a problemas bem simples, então você vai lá, pega e resolve o seu problema analítico. É, então ele fica limitado a uma geometria restrita, umas funções de contorno é, básicas e tal, você consegue resolver o seu problema. A partir do momento que o seu problema começa a ficar difícil, você começa a ter uma figura geométrica um pouco mais complicada, condições de contorno difíceis de entender, um arranjo de força muito grande que estão carregando a sua peça. E aí a gente começa a pensar nos métodos numéricos para fazer isso aí, né? Uma vez que você fez a resolução dos métodos numéricos, você tem que sua ideia está validada, aí você vai fazer protótipo. Porque protótipo é caro, demora para ficar pronto para fazer, né? Então você não pode ficar, normalmente você não consegue ficar experimentando, fazendo a experimentação direta no protótipo. E em alguns casos, inclusive, mesmo você tendo o protótipo, você não consegue medir, né? Vamos dizer assim, ó, o que acontece dentro da câmara de combustão de um carro? Qual a temperatura chega? De repente aquele sensor que você coloca para medir, ele interfere no resultado. Por exemplo, uma bomba de, de água, por exemplo. Você mudou o desenho do impeller lá, as pás lá, e aí você quer ver se aquilo lá melhorou. Você pode fazer uma simulação numérica. Ao passo que se você colocar um sensor lá, ele vai mudar todo o escoamento ali dentro, né? Então às vezes você começa a acreditar mais até no software, no resultado numérico, no cálculo, do que no experimento, né? Tem sempre uma bela historinha assim, que quem faz o cálculo acredita no cálculo e quem faz o experimento não acredita no experimento. E as pessoas que estão de fora acreditam no experimento e não acreditam no cálculo. Isso é uma coisa que tem mudado com o tempo, né? A geração mais nova dos engenheiros aí, eles têm acreditado muito no software, né? E usa o resultado experimental para validar a teoria que eles já preveram anteriormente, tá bom? Então, ó, a gente tem uma análise analítica, o método analítico que resolve um problema de engenharia, o método numérico e a solução experimental, tá ok? Então a gente tem as três fases assim. Seguindo nesse tipo de análise, quando a gente vai para essa análise numérica, né, a gente tem o modelo de elementos finitos, né? Então a gente pega essas equações parciais, diferenciais parciais, e vai escritizando ela em pequenos elementos, né? Pequenos elementos. E aí esse tipo de elemento, né, que a gente vai dividindo em pequenas partes, ele pode ser um número de elementos finitos, o número de elementos de fronteira, por exemplo, aquele que você coloca na fronteira da região que você está trabalhando, e a análise acontece quando ele passa alguma coisa, atravessa essa fronteira, você começa a calcular. Você tem um método de volumes finitos, então você tem uma região dentro do seu elemento, ali da parte que você está precisando, e você analisa o que está acontecendo ali dentro. E você tem um método de diferenças finitas. Você tem um problema complexo, aí você vai dividindo esse problema em pedacinhos pequenos e vai fazendo um método de diferenças. Ele usa os resultados anteriores para prever o futuro e então ele vai fazendo esse método de diferença finita.
cada método tem sua vantagem e sua aplicação, né? A gente não está aqui hoje na aula para discutir métodos numéricos e qual é mais viável para cada situação. A gente só está dizendo que existe o método de diferenças finitas, o método de volumes finitos e o método de elementos de contorno, o boundary, né? E os métodos de elementos finitos, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, certo? Então, o papel dessa análise de elementos finitos, né, na engenharia, no desenvolvimento do ciclo de projeto, né? O projeto nasce, ele vai ter uma vida e a gente espera que esse projeto termine um dia, porque se a gente fala criar coisas que não são substituíveis, né? Em comércio não vai girar, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma máquina de lavar que a sua avó usava, as primeiras máquinas era um robô, era um tanque de guerra, aquele negócio existe até hoje. Vai na casa da avó, está lá. E aí você vê uma máquina de lavar hoje moderna, ela lava melhor, é mais eficiente, gasta menos água, menos sabão, enfim, ela é melhor, só que a vida dela não é tão grande que nem aquela. É mais leve, gasta menos materiais. Então tem um ciclo de vida no projeto. Quando a gente começa a trabalhar com análise de elementos finitos, a gente começa a prever essa vida, até pelos cálculos de fadiga, esse tipo de coisa, mas a gente também prevê todo o desenvolvimento do projeto. A gente consegue projetar mais rápido, mais eficiente, com economia de material, né, com reportes estruturais onde precisa, uma análise, uma topologia da construção melhor do ponto de vista estrutural, e isso ajuda no projeto como um todo, né? Então adianta o ciclo de vida do projeto, tá bom? E aí a gente consegue até prever como vai ser o processo de fabricação, esse tipo de coisa, por métodos de elementos finitos. Ok? Bom, então, feito isso, a gente tem sempre essa linha de raciocínio, né? Então a gente cria a geometria do modelo, faz as análises de engenharia, dos esforços que estão acontecendo ali. Se precisar, volta, revisa o projeto e, de novo, segue o fluxo, projeto, desenho, análise de engenharia, revisão quando precisa, volta, avalia aquilo que você fez, constrói o protótipo e vai lançar o seu produto, né, com essa segurança, tá bom? Tá certo esse conceito de elementos finitos? Bom, esse método de elementos finitos é o método mais rápido que a gente tem para resolver um problema que é difícil, que é complexo, tornar esse problema difícil resolvível, certo? Aquela geometria que é toda complicada, a gente consegue resolver isso. Por quê? Porque a gente dividiu um corpo contínuo com infinitos graus de liberdade, certo? Cada partezinha daquilo lá pode se mover, vamos dizer, em 3D, em 6 graus de liberdade, ela pode ter translação, x, y, z, e as rotações nos ângulos, né? Então ela tem mais 3 rotações. Então cada partezinha daquela tem 6 graus de liberdade, só que se o seu corpo é contínuo, então você tem infinitos pontos ali, então você teria que ter infinitos graus de liberdade, que fica impossível de resolver. Então você pega esse corpo de geometria complicada, divide ele em pequenos elementos, pequenas partinhas, né? Quando a gente faz isso, a gente fala que fez um mesh, né? Fez a malha, dividiu o corpo. E aí, com esse número finito de corpos, por isso que chama análise de elementos finitos, né? Porque é um número finito de corpos. Aí você tem um número finito de graus de liberdade, consequentemente você consegue criar uma matriz de rigidez do seu sistema. Então, dado que você imputa uma força, você tem um deslocamento, né? Aquela regrinha assim, força igual a kx, né? Então, sua matriz de rigidez desse conjunto de elementos que você colocou, vezes o deslocamento de cada ponto da estrutura que você está analisando, vai ser igual a um vetor de forças daquele corpo. Então, basicamente essa é a ideia que está por trás de uma análise estrutural em elementos finitos, tá bom? Bom, vantagens do método de elementos finitos.
É, permite trabalhar nas geometrias complicadas, aquilo que eu estava falando. É, você pode imputar diferentes tipos de carregamentos complicados e condições de contorno complicados. Ah, se essa peça estiver presa aqui e aqui, o que, que acontece? Então, por exemplo, uma análise é, convencional, por exemplo, vamos pegar um aqui, vamos supor, você tem uma viga, né, essa caneta, você apoiou ela em dois lugares e você coloca um carregamento aqui. Então isso aqui é fácil de resolver analiticamente, né? Você coloca esse carregamento, você determina quanto tem nas reações de apoio, é tranquilo. Só que se eu tiver 3 pontos de apoio para essa mesma caneta, e eu coloco essa carga aqui, o que, que acontece? Né, com essa viga aqui que a gente está chamando de caneta, né? O que, que acontece? Eu posso falar, olha, essa aqui carregou mais do que essa, que essa. A gente chama isso aí de estruturas hiperestáticas, tá bom? São estruturas que o número de incógnitas é maior do que o número de inputs que você está colocando, de entradas. Então você tem um problema hiperestático, com mais uma resolução. Aí você precisa usar métodos para resolver esse tipo de coisa. Então, como você está discretizando seu sistema, essas equações para resolver esse tipo de problema hiperestático, elas são facilmente resolvidas dentro do software de elementos finitos, tá bom? Então, ele permite essa vantagem, esse trabalho aí com as características de carregamento e condições de contorno complicadas, além da geometria complicada. O modelo você faz, normalmente o que você faz, as vantagens dele? Você tem uma peça muito grande, você cria elementos muito grandes, né? Com menos elementos, a sua matriz, na hora de fazer o cálculo, ela é menor, a matriz de direita é menor, consequentemente você vai conseguir rolar isso rapidamente. Aí onde está a vantagem? Olha, eu fiz essa matriz, tive uma prévia do resultado, mas eu estou interessado nesse cantinho aqui da estrutura. Então lá naquele cantinho da estrutura a gente refina o modelo, né? A gente pode fazer exercícios desse tipo. Vou colocar malhas de elementos menores lá naquela região, então o que vai acontecer? Vou ter uma precisão maior nessa região aqui, onde eu quero estudar, onde é o concentrador de tensão, onde a peça pode falhar, né? Então, a gente pode refinar facilmente esse modelo, mais uma vantagem do método de elementos finitos. Eu posso colocar o carregamento dependente do tempo, né? Então, ó, aquelas curvas que a gente viu no ADAS de força, né, em relação ao tempo, eu posso imputar elas no meu sistema. Então, eu posso criar um perfil de carregamento dependente do tempo e analisar o que acontece com a estrutura, tá ok? Então, a gente pode combinar esse efeito dinâmico com o carregamento estático, por exemplo. Outra coisa que permite o método de elementos finitos, não é tão trivial, mas ele permite, né, são as análises não lineares. Por exemplo, se eu pego um material, um aço, por exemplo, coloco ele aqui, estico ele tem a fase elástica. A gente já viu isso aqui em resistência de materiais, né? Tem a fase elástica, uma fase na qual eu venho e solto. A partir do momento que eu começo a aumentar o carregamento, eu vou ter uma deformação permanente nessa peça. E essa deformação permanente, ela já não é mais linear, tá? Ela não segue esse padrão linear. Essas grandes deformações não é linear. Então, o método de elementos finitos, ele permite que eu trabalhe com esse tipo de coisas de análise que não é linear. Ou materiais que não são homogêneos isotrópicos. O que é homogêneo? É o mesmo material. Isotropia é o material ter a mesma propriedade em todas as direções, certo? Então a gente normalmente considera, por exemplo, o aço isotrópico. Eu sei que se eu puxar ele aqui, ou puxar ele aqui, ele tem o mesmo comportamento. Não é bem verdade isso daí, mas para efeito macro, a gente considera que funciona bem. Por exemplo, materiais mais elaborados, por exemplo, compósito, material de fibra de carbono. Fibra de carbono, por exemplo, resiste muita tração. Você pode colocar muita tração nela. Ao passo que se você colocar tensão de cisalhamento, ela não suporta muito bem. Então, ela tem um comportamento numa direção, em outro, ela não vai ter o mesmo comportamento, né? Então, se você carrega uma peça assim ou assim,
ela vai ter resultados completamente diferentes, tá bom? Concreto, por exemplo, é um material que é ortotrópico, né? Ele tem propriedades diferentes em direções diferentes, né? Então, concreto, se você comprimir ele, aguenta uma carga gigantesca. Se você tracionar ele, ele já não aguenta tanto, não aguenta quase nada perto do que ele suporta de compressão. Então, por exemplo, quando a gente vê uma viga de ponte, né, a gente passa no viaduto e olha a viga de ponte. Se a gente for reparar como o cara construiu aquela viga de ponte, o que ele fez? Quando a viga está carregada, ele vai fazer isso aqui, né? Passa um carro lá em cima, um caminhão, ele vai tender a parte de baixo tracionar. Então, na parte de baixo da viga de concreto, existe uma grande quantidade de ferro, muito maior do que na parte superior, porque é onde está trabalhando a tração, e o concreto não aguenta tração. Então, lá dentro do software de elementos finitos, o material que você está escolhendo, você consegue trabalhar com uma certa facilidade para esse tipo de análise que é não linear. Então, a gente está comentando algumas vantagens, tá bom? E dependendo do tipo que a gente vai estar trabalhando de análise e tal, a gente vai escolher trabalhar com elementos tridimensionais, com elementos bidimensionais ou com elementos unidimensionais. Aí, depende do problema que você está trabalhando, você simplifica ou não a sua análise com um elemento mais simples ou não. Então, existe uma série de pesquisadores que desenvolvem esse elemento para ser usado, né? Então, tem elemento, por exemplo, que ele é um quadradinho e ele tem só 4 nós, um nó em cada cantinho. Ele tem uma aplicação. Tem outros que tem esses 4 cantinhos, aí tem elementos nas arestas, elementos no centro. Cada um tem sua aplicação, seu custo computacional, sua vantagem, né? E aí é uma ciência muito grande que dá para explorar, assim, estudar muito tempo e ficar um bom tempo estudando ela. Então, não é o nosso foco aqui, a gente está querendo usar o software para resolver um problema de engenharia, né? Lógico, quanto mais você sabe, mais certeza você tem na sua análise que está fazendo. Tá ok? Bom, escolhido o elemento, o modelo, a geometria, o seu refinamento, né? Tudo isso, ele se resume em 3 grandes passos, né? Na parte de elementos finitos. Que seria o pré-processamento, você pegar a geometria, importar a geometria no software ou desenhar ela dentro do próprio software de elementos finitos. Selecionar o tipo de elemento que você quer, discretizar ele, né? Criar as coordenadas nodais ali de cada nó que você está fazendo, e isso faz parte do pré-processador, né? Do pré-processo. Aí vem o processamento, né? Você vai criar aquelas matrizes, na verdade o software que vai criar as matrizes da interligação dos elementos, você vai colocar as condições de contorno, aplicar os tipos de força, né? Então, tá a parte do processamento. E aí você tem a parte do que vai resolver isso daí. E aí você tem a parte do solver, né, que você vai resolve, e aí você precisa, essa parte do solver, uma vez que você colocou todas as coisas, o software já está programado para resolver. E aí você tem a parte do pós-processamento, que é entender o resultado que você está pegando. E aí vai o engenheiro saber o que ele quer. Se ele quer um deslocamento, se ele quer uma tensão, se ele quer uma deformação, né? O que ele está procurando como resposta, como variável de resposta, tá bom? E aí a gente vai fazer daqui a pouquinho uma aula bem básica desses conceitos que eu estou falando, e a gente vai entender um pouquinho mais, e aí depois a gente vai avançando nas próximas aulas disso daí, tá ok? Bom, então, na hora de você analisar o seu resultado, você tem que ter na sua mente e qual resultado te interessa, né? O que você quer ver, para você saber analisar aquilo que você está querendo, tá? Então, tem que ser engenheiro para trabalhar com um software desses, ou pelo menos, se não for, ele tem que ter uma boa base de engenharia. Ele pode até não ter conseguido um diploma, mas ele sabe o que está fazendo, porque senão vira um cara apertando um botãozinho aleatoriamente, pegando resultado que ele não sabe se é certo, tá bom? E a gente discute um pouco mais esses resultados. Então daqui a pouquinho a gente já
já vai entrar no software aqui, tá bom? Então, pessoal, a gente vai usar o software ANSYS, né? Ele é um software muito bom e existe a versão para estudantes, né? ANSYS Student Download. A gente vai usar esse software aqui. Então, você como estudante, você pode baixar esse software, né? E instalar aqui, ó. Então, faz o cadastro, instala ele, a gente vai usar ele. Existem, como eu falei no começo da aula, inúmeras outras plataformas de software de elemento finito. Inclusive, alguns softwares de CAD já estão incorporando esse método de elementos finitos dentro da plataforma. Né? Lógico que acaba sendo uma análise um pouco mais simplificada do que esse software que não é um software dedicado, está aí no mercado faz muito tempo. Mas, ó, software de elementos finitos. O ANSYS, que é o que a gente vai usar, o Abacus, que é muito bom, o Nastran, que é muito bom, e existe, como eu falei, dentro de alguns softwares de CAD. O ProE, que é o Creo, já tem a versão dentro do software. Se eu não me engano, o Inventor também tem, o SolidWorks também tem, que eu me lembro agora de cabeça. Então, existem bastante versões aí para resolver um problema de cálculo estrutural, tá bom? Tá aí a dica, então a gente vai começar a usar esse software aqui, você pode baixar, né, se cadastrar. O que vai acontecer da versão desse software para o que eu vou estar usando? O número de elementos é limitado na versão estudante, então quando você tem um problema muito grande, né, um estudante teoricamente não tem que resolver um problema muito grande, ele está aprendendo. Então, no nosso caso, a versão estudante vai ser o suficiente. Então eles limitaram o número de elementos para a versão estudante, tá ok? Então, entra aí no site do desenvolvedor do software, faz o cadastro para a versão estudante e instala no seu computador, que eu acho que vale a pena você aprender isso daí. Então, pessoal, esse aqui é o ANSYS Workbench, tá ok? No caso de trabalho, eu quero trazer o pé da letra. E aqui estão os tipos de análise que ele pode fazer, né? Ó, vamos dar uma resumidinha aqui rapidinho. Então, ó, ele faz as análises de vários tipos de sistema, que a gente vai abrir isso aqui, de alguns componentes, se relaciona com outros sistemas já pré-definidos, de outros softwares, ou outros tipos de análise, e promove soluções, e você pode explorar o seu projeto aqui, as respostas, o tipo de otimização, vários tipos de análise aqui que a gente pode fazer. Mas basicamente a gente vai entrar aqui, ó, análise de sistema, certo? E aqui existe uma gama muito grande de tipos de análise que a gente pode fazer. Análise elétrica, análise de fluido, de resposta harmônica, de motor de combustão interna, de análise modal, né? Então a gente vai fazer uma análise estática estrutural, tá ok? No primeiro momento. Então a gente clica nesse cara e arrasta ele para o projeto, tá bom? Bom, no primeiro momento então, ó, os dados de engenharia. Normalmente, a análise estática estrutural é feita para peças de aço. Então, quando a gente clica aqui, ele já pré-selecionou o material aço estrutural aqui, ó, Structural Steel. Aí ele tem as descrições do material, né, as propriedades que ele tem, ó, densidade 7.850 kg por metro cúbico, o módulo de Young dele, 2 vezes 10, 2.1 vezes 10 a 9, né, gigapascal. Razão de posição dele, posição 0,3. Então, características comuns a aços estruturais, tá? Então, a gente vai deixar esse cara aqui mesmo, depois a gente volta a fazer uma melhoria de análise. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, que ele abriu um projeto e ele precisa seguir essa sequência aqui, ó, de passos. Então, ó, eu escolhi que é uma análise estrutural, estou escolhendo a especificação da engenharia do tipo de material, a geometria do material eu posso criar ou importar. Aí a gente vai colocar no modelo as forças e as condições de contorno desse modelo
rodar, analisar as simulações e ver os resultados, né? Então vem essa característica aqui. Então nesse momento, pessoal, vamos fazer uma análise bem simples. Vamos usar o software para gerar geometria. Ele permite que você desenhe dentro dele, tá ok? Então a gente vai fazer um caso simples. A gente coloca uma régua, né, como se fosse uma régua de escola assim, numa parede, ou seja, engasta isso aqui. Então esse tipo de encaixe aqui na parede, que não trava aqui na parede, a gente chama de viga engastada, ok? E aí a gente vai aplicar uma carga na ponta e ver o que vai acontecer com essa viga. E ver que tipo de resposta a gente pode obter no primeiro momento, tá bom? Bom, então ó, quando eu travar aqui, essa face da viga, né, que está engastada, eu não preciso necessariamente desenhar essa parede, tá ok? Então eu vou colocar uma condição de contorno, que aqui não se mexe, né, que eu vou fixar essa condição de contorno aqui. E vou aplicar força na frente aqui. Então, vamos lá, tá ok? Então vamos criar a geometria, agora a vez da geometria, na sequência que está aqui, tá bom? Demora para ver um pouquinho. Bom, aqui é o mesmo esquema de um software, ó. A gente pode, um software de CAD, né? A gente pode rotacionar, movimentar essa peça e dar zoom. No caso aqui, ó, a gente vai já pré-estabelecer um zoom aqui, ó. Como a gente quer fazer uma pecinha, uma reguinha, então uma régua normalmente tem 300 milímetros de comprimento, né, 30 centímetros. Vamos colocar que ela tenha 30 milímetros de espessura, 30 de largura, 10 de espessura, por 300 milímetros de comprimento. E aí a gente coloca a força lá. Então a gente já vai deixar mais ou menos o nosso zoom aqui, ó, um jeito que dá pra gente entender, ó. Então, a proporção. Bom, vamos desenhar ela também no plano YZ para o X ficar saindo da parede. Então a gente desenha ela nesse plano e o X, perdão, saindo aqui como referência. Então eu posso, ó, criar a minha estrutura, posso virar a minha peça aqui, ó, para ter o plano YZ, e eu preciso agora desenhar essa peça, preciso rascunhar essa peça. Então eu vou vir aqui no Sketch, ok? E aqui eu tenho vários comandos de, de desenho, um software de desenho. Particularmente, eu acho que o software de desenho é muito mais fácil de trabalhar, né? Então, ele é dedicado para isso, então ele tem um ambiente mais favorável para isso. Então, coisa simples a gente consegue até desenhar nuances sem nenhum problema. Mas uma geometria um pouco mais elaborada é melhor você fazer em outro software e importar para cá, tá ok? Bom, a gente quer fazer um retângulo, né, uma barrinha com retângulo, então eu poderia pegar aqui, ó, retângulo feito por 2 pontos, retângulo feito por 3 pontos, e assim, e aí tem um monte de comando aqui, linha, tangente, polyline, você vai clicando e vai criando uma linha contínua assim, uma sequência, um polígono. Então a gente tem várias coisas aqui que a gente pode usar, certo? Bom, vamos criar um retângulo aqui, ó. Então, ó, vamos observar o eixo Y e o eixo Z. Então eu vou trabalhar nesse plano XZ e vou desenhar mais ou menos um perfil do jeito que eu quero aqui, ok? Bom, aí eu posso modificar esse quadradinho, né, que eu fiz. Por exemplo, posso colocar raio nos cantos, fazer chanfro, cortar alguma linha que estivesse passando do ponto, estender uma linha se precisasse chegar em alguma outra, né? Então poderia fazer algumas modificações no sketchzinho que eu estou fazendo aqui, no desenho que a gente está fazendo. Bom, então a gente vai colocar as dimensões. Vamos pegar aqui, ó, cota horizontal, essa e essa. O H1 e vamos pegar a opção vertical.
Então, ó, ele criou a cota H1 e V3. Como a gente está querendo fazer 30 milímetros, então o nosso V3 ali vai ser 30 milímetros, 0,0, 30, né? 30 milímetros. E 10 milímetros aqui, 0,1. Então a gente criou essa geometria, certo? Bom, se a gente rotacionar aqui, a gente percebe que está feito, né? E esse desenho aqui. E agora a gente vai fazer uma extrusão dessa reguinha aqui, dessa agulha que a gente quer fazer. Bom, tá aqui a nossa reguinha feita. Fazer o, ó. Então ela fez. Agora eu preciso dizer qual que é a profundidade dela, né? Então, ó, aqui nos comandos aqui, eu vir aqui e vou trocar essa profundidade, está escrito aqui 1 metro, vou colocar 0,300. E aí, já criei a geometria, eu vou aplicar essa geometria, tá bom? Então, vou concluir esse comando. Vamos gerar aqui. Está feita a nossa geometria, tá ok? Então, do ponto de vista de construção geométrica, está feita a nossa vidinha aqui, né? Pode rotacionar, tá? E movimentar. Então, ela está aqui, está criada. Só que do ponto de vista da engenharia, ela é um corpo contínuo nesse momento. Eu preciso agora discretizar esse cara em elementos para a gente ter uma quantidade finita desses elementos que ele possa resolver o problema, tá bom? Bom, então, como a gente já terminou o desenho, né, o projeto do corpo sólido aqui, a gente vai fechar essa janela. Bom, então, voltando aqui no esquema do projeto, a gente já fez a especificação do material da engenharia, do material de engenharia que a gente está usando. A geometria a gente já criou, agora a gente precisa fazer o modelo. Uma coisa que vale a pena também a gente fazer é editar o nome do projeto aqui, ó. Viga engastável. Análise estrutural. Então deu o nome para ele, porque depois a gente pode ter outros projetos aqui. Bom, vamos lá no modelo. Sequência aqui. Então, ó, ele está carregando os dados, né? Está aqui a nossa barrinha. Está aqui a nossa barrinha. E aí a gente vai ver aqui, ó, do nosso modelo, a gente já tem as geometrias, o sistema de coordenadas criado, e o próximo passo aqui, ó, esses dois itens eles já estão com um check mark, né, uma marca de check, tá ok, e aí precisa fazer o mesh. Então se eu clicar no mesh, ele abre um menuzinho aqui, e a gente pode escolher o tamanho de cada elemento, tá bom? Bom, ele tem a opção aqui, ó, de elemento, do tamanho de elemento default, e eu acho que vale a pena a gente usar esse sistema primeiro, depois a gente vai refinando o modelo, tá? Então ele tem uma lógica dentro do programa que ele considera qual que é o tamanho ótimo do elemento, lógico que ele não sabe o interesse que a gente tem, e a gente vai deixar essa opção default. Então
Feita a opçãozinha default, eu vou atualizar o modelo. Ó, update. Então, ele gerou a minha malha aqui, ó, tá vendo? Aqui agora o nosso corpo está discretizado. Então aquele corpo contínuo agora ficou pequenos elementos. Cada quadradinho desse é um elemento. Ok? Bom, então ó, a marca de cheque deu ok aqui na mesh, na malha, né? E agora ele ficou pedindo a parte estrutural, as opções que você quer pôr aqui. Então, ó, nós vamos inserir o que? Um suporte fixo. Tá vendo? Tem um desenho aqui, talvez uma imagem pequena, mas aí no seu computador talvez fique mais fácil de enxergar. Então, ó, um suporte fixo. A gente vai pegar uma das faces do nosso sistema e vamos falar que essa face do nosso sistema ela é um engate fixo, uma posição fixa. Então, a gente vai girar esse corpinho para colocar nessa trasladando a nossa linha. Então a gente vai colocar a análise estrutural nessa face aqui. Tá ok? Tá, o suporte fixo nessa face. Então vamos inserir um suporte fixo nessa face aqui. Então a gente selecionou, é aquilo que a gente quer, a gente dá um aplicar. Então a gente aplicou um suporte fixo a esse cara aqui. Bom, vamos voltar disso aqui para uma isométrica aqui, né? Então essa face que a gente colocou e a gente quer colocar agora um carregamento para baixo aqui nessa estrutura. Bom, então de novo, ó, modo seleção simples, né? Então a gente vai de novo para inserir um tipo de carregamento. Pode ser uma pressão, né? Uma pressão hidrostática, uma força, né? Então a gente vai colocar um tipo de força. A gente pode colocar outras coisas também, mas vamos lá. Vou colocar a força e a gente quer selecionar a força em uma aresta. Então a gente pode pegar aqui, ó, as opções, ser um canto, né, um corner, uma aresta ou uma face. Vamos pegar uma aresta. Então a gente colocar nesta aresta aqui, ó, uma força, tá? Uma força direcionada. Então, primeira coisa, vamos colocar um vetor aqui, ó, uma quantidade, 100 newton, tá bom? 100 newton nessa face. E aí a gente precisa definir a direção. A gente vai escolher essa aresta aqui como direção. Vou aqui para facilitar. Direção. Definir essa aresta aqui. Para colocar força. A direção dessa força, a gente quer usar essa aresta como referência, para baixo aqui. Certo? Então, tá certinho, ó, força para baixo, 100, e vamos aplicar o nosso sistema. Então, ó, poderia colocar outros carregamentos, tá ok? Depois clica aqui, ele põe a vista isométrica. Então, essa face é a face de suporte e essa face da viga. Então, a gente espera que essa viga tenha uma deflexão, ok? Então, eu preciso ver que está aqui, ó, eu consigo já mandar rodar a simulação.
executar o cálculo do que vai acontecer. Porém, eu não tenho nenhuma variável de resposta, tá bom? Então, ó, vamos resolver. Ele vai resolver, ó, ele colocou ok em tudo aqui, tá tudo certinho. Poderia até dar antes de fazer o cálculo, pode pegar aqui, ó, é, verificar, verificar o modelo, né, ó, ver se tem algum erro no sistema, né? Então ele não vai apresentar nenhum erro. É, rodamos, só que não tem resposta nenhuma porque a gente não simulou isso aqui, tá bom? Não pediu para ele dar nenhuma resposta. Então vamos pedir agora o deslocamento dessa ponta. Vou clicar com direito, vou inserir o que eu quero, uma resposta de tensão, por exemplo, de tensão. E aí a gente precisa saber o que são essas coisas. Tensão equivalente de von Mises, máxima tensão de cisalhamento, tensão no círculo de Mohr, né? Máxima tensão, que a gente está vendo as deformações total ou em uma determinada direção. Aqui a deformação é o deslocamento, tá? E aqui o strain é deformação específica. Quanto de ΔL aconteceu em determinado elemento sobre o L0 inicial, tá? Então, o estresse, né, que está medindo, né, a energia. Bom, vamos lá pegar a deformação. Então vamos pegar direção, direcional. Vamos rodar agora a simulação. Ó. Nem precisa rodar a simulação. Como a gente já rodou, a gente manda avaliar os resultados desse cara aqui. Ó. Então, ó, vamos verificar o que acontece aqui. Ó. Agora foi. Bom, então, aquela face é a face que está engastada, ela não está tendo nenhum deslocamento, ok? E ó, ele simula esse cara aqui, ó. Ó, o que acontece? Quando eu coloquei a carga, ele foi baixando. Vamos trocar aqui por 50 frames aqui. 2 segundos automático, 2 segundos para fazer essa simulaçãozinha, pra gente ver. Então, da posição inicial, o que aconteceu. Vamos pedir para ele fazer rodar outra simulação. Vamos pedir a simulação total. Avaliar o resultado. Desceu 1,7 milímetros da posição inicial. Vamos pegar outro resultado. Tensão. Vamos pegar as tensões principais. Ou a tensão equivalente de von Mises. Vamos pegar a tensão equivalente de von Mises. Tensão equivalente de von Mises é uma consideração que ele faz de tensão de cisalhamento e tensão normal, pondera isso aí dentro de uma equaçãozinha e mostra a tensão equivalente de von Mises. O que é a tensão equivalente de von Mises, pessoal? Quando a gente pega um corpo de prova, coloca numa máquina e ensaia, né, a gente traciona esse corpo e aí a gente tem um resultado, por exemplo, esse material ele suporta 150 megapascal de tensão. Então, mas você fez ele numa condição muito controlada, né? E a tensão equivalente de von Mises, ele vai pegar um carregamento que você tem nessa peça em várias direções
e vai dizer, olha, olhando para esses vários carregamentos que tem aqui, é, esses carregamentos, de uma maneira geral, ele equivale a essa tensão de Von Mises que eu vou usar para comparar com o dado de saída de tração, tá? Então é uma maneira que a gente tem de ver se a gente está chegando perto ou não do limite de escoamento do material, por exemplo. Né? Quando a gente vai tracionando o material, ele está na fase elástica, depois ele volta, ele vai para a fase de deformação permanente, a fase plástica. Então, de repente, a gente não quer trabalhar com o material perto dessa fase de escoamento do material, né? Que passa de elástico para plástico. A gente não quer que isso aconteça. Ou quando a gente está trabalhando com um material que é, por exemplo, ferro fundido, que é muito duro, então ele é um material frágil, né? Então ele vai tracionando, ele só tem uma fase elástica, e aí chega uma hora que ele não suporta o carregamento, ele já quebra. Então a gente quer trabalhar numa quantidade segura, então a gente usa o equivalente de Von Mises para mostrar esse resultado. Né? Então o que acontece? Eu aplico a força lá na ponta. E aqui no começo vai estar a tensão de Von Mises, maior momento concentrado aqui. Então, com certeza nessa região a tensão é maior. Então, ó, no engaste aqui na ponta onde está engastado, né? Então, quando a gente faz o diagrama de força cortante do momento fletor, o maior momento está aqui e a gente tem tensão. E aí quando a gente olha, por exemplo, uma viga, na parte de cima ela está sendo tracionada, certo? Está sendo tracionada. No meio, a gente chama do plano neutro aqui, que não tem tensão nenhuma. E na parte de baixo, ela é comprimida. Só que para efeito de tensão de Von Mises, como você pega tensão normal, depois tensão de cisalhamento, faz uma correlação em tensão de cisalhamento e tensão das tensões principais da tensão de cisalhamento e faz uma continha para dar o valor de tensão de Von Mises, e isso aí fica dentro de uma raiz quadrada, então os termos são ao quadrado, então ele vai mostrar só um valor positivo, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Então aqui, ó, no engaste, perto do engaste, vai ser o ponto onde a viga provavelmente vai quebrar. Se a gente estivesse projetando um material de aço, cujo a tensão de escoamento do material está perto de 250 a 350 megapascal, a gente estaria enxergando aqui 63, então estaria longe daquela situação que quebraria o material ou de deformar plasticamente o nosso material. Então depende do que a gente está querendo ver como resposta, né? A gente não precisa resolver todas essas análises, mas a gente pode inserir aquela que a gente está interessado. Ó, tensões principais. Vamos avaliar as tensões principais. Então, ó, do lado de cima está sendo tracionado. Se a gente rodar agora do lado de baixo, ó, ele está sendo comprimido, porque aí ele já está considerando a direção da tensão, tá bom? Então, está aqui o nosso material. Então, pessoal, tente instalar o software hoje, rodar esse caso aqui, para nas próximas aulas a gente fazer uma abordagem mais profunda de alguns casos e depois a gente falar um pouco dos processos de fabricação, né? Ó, de novo aqui, ó. Do lado de baixo está negativo, do lado de cima positivo, porque está sendo tracionado, tá bom? Ok? Então, bora fazer, né? Eu estou aqui no horário de aula, com toda a disponibilidade para tirar todas as dúvidas de vocês, tá ok? Obrigado, pessoal.